Caros irmãos em Cristo Jesus, somos irmãos em Cristo, precisamos lembrar disso. Somos irmãos de Jesus, filhos de um mesmo Pai. E afinal, quem somos nós? De onde viemos? Para onde vamos? Essa é uma pergunta que deve estar conosco, nos estimulando na reflexão diária, o porquê que nos reunimos em casas gloriosas como esta, porque buscamos a palavra do Evangelho, da Boa Nova, porque refletimos sobre os nossos sentimentos, muitas vezes sem compreender muito bem os acontecimentos da vida. E essas reuniões devem nos estimular a, no retorno ao lar, buscar nas obras cristãs, espíritas, as orientações para essa nossa vivência, para essa jornada que estamos atravessando no momento. Essa prévia de sermos espíritos imortais, gerados por Deus em um determinado momento, no tempo e no espaço, ela precisa estar reverberando dentro de nós. Porque o que ocorre é que nós, no nosso dia a dia, com as nossas atribulações, compromissos e algumas futilidades também, nós imaginamos que somos os seres materiais, as personagens, filhos, netos, pais, mães, e na verdade somos espíritos imortais. Por isso, toda vez que entramos numa casa espírita, temos que ter como entendimento os princípios fundamentais, a existência de um Deus, um único Deus, soberanamente sábio, justo, onipotente, onipresente, a imortalidade da alma, a morte do corpo não nos vai fazer passar por um desaparecimento. Existe uma possibilidade de comunicação entre os dois mundos. O universo é formado por matéria e espírito. E a ciência está em larga atividade e deveremos ter confirmações nesse sentido, muito mais do que a física quântica ou mesmo outras experiências que já estão sendo desenvolvidas. Para nós, espíritos, é muito claro. O espírito, ele vive, e ele vive de um modo eterno, mesmo sem ser eterno como é Deus. Então, o que nós vamos fazer hoje? Vamos falar de um personagem, um espírito que habitou o corpo de uma mulher, um ser humano feminino, contemporâneo ao Cristo Jesus. Isso por si só já é uma maravilha. Imaginemos nós tendo essa oportunidade de termos estado com Cristo planetário, esse ser espiritual esplêndido, magnífico, e o exemplo de humildade e simplicidade na grandeza de um ser que trata de questões cósmicas diretamente com Deus. Para desenvolver a fé raciocinada que a doutrina espírita nos fala, nós precisamos buscar conhecimento. A doutrina e os estudiosos nos falam que somos anjos, somos deuses em processo de evolução, e como anjo temos que ter duas asas, uma do conhecimento e a outra do sentimento, do amor. Parece coisa assim muito lúdica, frases feitas, mas essa é a realidade. Se nós pararmos alguns instantes e observarmos o nosso comportamento, mesmo em meio às nossas dificuldades, inclusive sentimentos e sensações e instintos, até do ponto de vista primitivo, nós temos grandes virtudes. Nós somos seres vibrantes em virtudes que estão registradas em nós desde o momento da nossa criação.
E essas virtudes, elas germinam ao longo dos séculos, dos milênios. Jesus é um espírito arquimilenar. E essa mulher, Joana, que aparece no Evangelho de Lucas, exclusivamente no Evangelho de Lucas, o médico que acompanhou Paulo de Tarso, mas que não conheceu Jesus, mas que bebeu na fonte dos Evangelhos de Mateus, de João, de Marcos, principalmente Mateus e João. Ele traz no seu Evangelho a citação desta mulher. Ela se chama Joana de Cusa, porque naquela época, eu acho que até aqui, entre nós, os manezinhos da ilha, quando se refere a alguém, né, dizem assim, é o João, filho da Belica, é o Tiago, irmão do fulano, é a Maria, Maria, aquela filha de... a Maria do Zé, enfim. Lá atrás, não haviam sobrenomes, então eles se referiam dessa forma. A Joana é a Joana de Cusa, e quem era Cusa? Um intendente de Herodes Antipas. Um hebreu, não romano, mas que detinha um poder imenso na Judéia. E nós sabemos que o povo judeu era, digamos assim, escravizado, pelo menos moralmente e fisicamente também, pelos romanos. E havia uma disputa de poderes. E este marido de Joana, aliás, tem alguma Joana aqui na Assembleia, alguma Susana ou Maria? Maria deve ter. Também não? Bom, essas são as mulheres que aparecem na vida de Jesus, com esses nomes hebraicos. Maria de Miriam, Joana, Susana, entre outras. E Lucas se refere a Joana como uma das mulheres que tinha um certo comportamento mais intelectualizado, uma moral e um comportamento com muito respeito e muita devoção, e ela acabou por desenvolver uma fé absurda pelo ensinamento de Jesus. O seu marido já tinha noções de que ela frequentava ambientes onde Jesus aparecia para fazer as suas prédicas. E isso gerava um conflito entre os dois, porque ele, ora, desenvolvia entendimento religioso na área dos romanos, com seus deuses, com seus sacrifícios e os seus rituais, e ora, com os judeus também, embora já com o entendimento do Deus único, mas também com rituais. Nós sabemos que no templo de Salomão, a matança de animais era diariamente uma coisa muito frequente. Quem quiser entender melhor o funcionamento de como eram as oferendas religiosas e como isso acontecia dentro do templo, leia o livro Sublime Peregrino, que é uma psicografia de Hercílio Mais, e é ditado por Ramatiz, que é um espírito bem conhecido, embora a doutrina espírita não cite muito, mas é um livro espetacular. Então, nesse contexto, Joana acompanhava Jesus e ajudava, inclusive, com alguma questão de ordem financeira. Porque nós sabemos, os apóstolos eram muito pobres e Jesus não tinha uma pedra onde deitasse a sua cabeça, como se refere. E essa mulher acompanha Jesus de uma forma com uma resiliência e uma dedicação, e ela divulga isso, ela procura divulgar isso e acolher as pessoas, aqueles pobres gentios que se acercavam do Cristo em meio à sua ignorância, não somente intelectual, mas também do ponto de vista religioso, social,
Nós sabemos que o ser humano, sem o conhecimento, como nós falamos, sem a asa do conhecimento, ele se torna uma ignorância tão rude que ele dificilmente consegue desenvolver bons sentimentos, grandiosos sentimentos. Existem, evidentemente, muitas exceções. Pois muito bem, Lucas cita essa mulher não somente nesse caminhar com Cristo, mas principalmente no advento da comunicação aos apóstolos quanto à ressurreição de Jesus. Entendamos ressurreição, o que era para os judeus ressurreição, embora eles não soubessem exatamente explicar como, e a doutrina explica muito bem o motivo, porque a ressurreição pressupõe viver novamente. E nós sabemos que isso entre os judeus era muito comum, tanto é que Jesus fala com os seus apóstolos e pergunta a eles: quem dizem eles quem sou eu? Uns dizem que és Elias, outros dizem que és João Batista. João Batista ainda estava vivo, imagine. Ou não, já teria sido decapitado, mas a confusão na cabeça dos hebreus, judeus da época, era muito grande. Então a ressurreição foi o retorno do espírito arquimilenar, aquela energia gloriosa, dispensando um corpo igual ao nosso. E essa mulher, Joana, ela vai com Maria de Magdala, ou Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, e Susana, que não é muito citada também, pelo menos dentro da doutrina espírita. E elas vão comunicar aos apóstolos que, enfim, o corpo de Jesus já não estava lá, e conforme ele tinha dito, que ele ressurgiria em 3 dias, né? Como de fato aconteceu. Nós sabemos, dentro da doutrina espírita, que essa ressurreição nada mais é do que a desencarnação, a saída do espírito de um corpo já sem condições e sem as energias, sem o princípio vital, mas eles não tinham esse entendimento. Para onde foi o mestre? Para onde levaram o meu mestre? E as mulheres estavam realmente muito entristecidas. E Joana passou por momentos muito difíceis. Mas ainda na presença de Jesus, ela o procura. Porque, evidentemente, vamos imaginar uma mulher altiva, do ponto de vista espiritual, mas não soberba, em função da sua condição social, uma mulher já mais intelectualizada, descobre naquele grupo de pessoas humildes, um grupo em que ela poderia conviver e elevar-se do ponto de vista espiritual, embora ainda não tivesse ideia como seria aquilo, mas já era um espírito encarnado com um passado de experiências que traziam para ela uma certeza que deve revestir em nós também esses sentimentos. Nós continuaremos a viver, somos espíritos imortais. E ela imaginava a vida futura, porque o Mestre, Jesus, Yeshua, filho de Maria e de José, este homem histórico afirmava sobre a vida futura em todas as suas preleções. Então, alguém já leu o livro Boa Nova? Tirando os trabalhadores da casa. Esse livro Boa Nova, aí é importante fazer também uma pequena orientação. Quando nós lemos um livro psicografado por um espírito conhecido, aqui Humberto de Campos, aqui A Caminho da Luz, Emmanuel, ou, como eu disse, Hercílio Mais, o próprio Divaldo Pereira Franco, que psicografou mais de 200 livros, toda a psicografia que trata de questões longínquas, que fala do local, fala das personagens, a gente pode, e com certeza, ficar pensando assim, mas será isso uma verdade? Será que foi assim mesmo? Será que Jesus
conversando com Joana, que estava completamente desorientada, angustiada, aflita, porque este marido, este seu consorte, era um homem arrogante, soberbo, que lidava com política, com poderes, e nós sabemos que, via de regra, o ser humano que lida com essas coisas acaba achando-se maior do que de fato ele é. Tratava ela com certo desprezo, e ela estava realmente muito angustiada, queria dedicar-se ao marido, mas não via condições. Mas será que Jesus realmente falou a ela o que Jesus diz aqui? O que ele diz? Porque ela vai procurar Jesus queixando-se do comportamento do seu marido, né? Afinal, esperava que ele tivesse um pouco mais de afeto, de entendimento, respeitasse esses ensinamentos do Cristo, não guardasse raiva. E é o que acontecia. Jesus diz a ela assim: Joana, só há um Deus, porque ela se refere à religiosidade dos romanos, dos judeus e das seitas que giravam dentro da grande Roma, que abarcava um imenso território. Eram centenas, se não milhares de seitas, adorando com rituais, com uma série de procedimentos materiais. É aquela questão da religião exterior, não a interior. E nós sabemos que o Evangelho do Cristo prega o quê? O ensino moral, prega o equilíbrio espiritual, prega o ser consciente de si mesmo, compreendendo honestamente as suas dificuldades e buscando se tornar melhor. Essa é a maior filosofia da vida. Se nós conseguirmos isso nesta existência, com certeza seremos muito bem recebidos pela espiritualidade que nos ampara e acompanha. Então ele diz: Joana, só há um Deus que é o nosso Pai, só existe uma fé para as nossas relações com o seu amor, amor de Deus. Certas manifestações religiosas no mundo, inclusive hoje, muitas vezes não passam de vícios populares nos hábitos exteriores. Ele diz mais: todos os templos da terra são de pedra. Eu venho, em nome de Deus, abrir o templo da fé viva no coração dos homens. E aqui eu quero dar uma paradinha para citar no início da pregação de Jesus, em que ele passa pelo templo. Isso está aqui também no livro Boa Nova. É um livro fácil, rápido de ler e que nos encanta. É um livro, assim, encantador. São 30 capítulos. E o próprio Humberto de Campos diz assim, né? Que foi o que ele pôde retirar dos registros espirituais. Nós já vamos chegar lá, para entender que, de fato, é um registro retirado do mundo espiritual. Então, Jesus, passando pelo templo, no início da sua caminhada, do seu missionato, o sacerdote Hanan observa aquele homem, evidentemente um homem de porte elegante, que passava uma energia de certa importância na sua simplicidade. Aborda esse homem que era o Cristo e diz a ele: que fazes tu por essas regiões, Nazareno? Corte de cabelo, da barba, identificou ele como Nazareno, já com um toque de espizinhar, porque o pessoal de Nazaré, da Galiléia, eram tratados com uma certa diferença, são menores. E Jesus diz a ele: venho ao mundo implantar o reino de Deus. Ele ri, isso está também no livro, e perguntou: o que será esse reino de Deus que tu, desta forma tão simples, declaras? O reino de Deus é a obra divina no coração do homem, ou seja, é a obra divina do próprio Cristo dentro de cada um de nós. Por isso que em algumas parábolas fala do fermento que está dentro do pão,
que fala da pérola que está dentro da ostra, não é verdade? E aí, nas parábolas que eram para impulsionar os gentios para os apóstolos, ele falava declaradamente, mas para os gentios, ele falava através de parábolas, para não chocar demais. Mas o reino de Deus está onde? Dentro de nós. E ele é desenvolvido, essas virtudes divinas que estão em nós, que geraram dentro do nosso organismo espiritual, eles vão se desenvolver. E isso reforça a tese ainda do profeta Natan, que diz a Davi: Deus não habita em templos construídos pela mão do homem. E a prova é que se você for na Europa, na região da própria Jerusalém, castelos e grandes monumentos estão praticamente pedra sobre pedra. Era isso que ele se referia. O reino de Deus, ele é eterno. Então Joana já entendia isso, mas era necessário que ela ouvisse mais de Jesus. E Jesus diz mais a ela: agradece ao Pai o haver-te julgado digna de bom trabalho. As mulheres presentes sabem, e aqui a gente não está de forma nenhuma querendo aproveitar a oportunidade para enaltecer. É que, na realidade, a mulher, ela tem uma missão extremamente importante dentro da humanidade. E as mulheres, o número de mulheres que foram importantes na história da humanidade são centenas, milhares. E a missão da mãe, da dona de casa, da mulher que unifica o lar, que trabalha o esposo no sentido de que ele também evolua espiritualmente, não é à toa que, via de regra, é o que acontece. O homem, ele é mais seco, mais rude, ele é mais lógico, e a mulher é mais lúdica, ela é mais equilibrada, ela é mais sensível, ela lida com as questões de uma forma mais suave. E Joana era ser assim. Maria, a outra, que é Miriam do hebraico, mãe de Tiago, um dos apóstolos, também era uma mulher assim. E tantas outras. E ele diz a ela: ama-o, ou seja, ama o teu marido. Mesmo assim, com indiferença, com afastamento, com essa posição do patriarcado, do machismo, que ainda reverbera nos dias de hoje, depois de passado 20 séculos. Ama-o. O que Jesus quer dizer com isso? Ele vem na bem-aventurança e fala: amai os vossos inimigos, orai por aqueles que vos odeiam, por aqueles que vos caluniam. Olha que coisa! Como é que a gente pode conseguir uma coisa dessa? Mas ela estava dentro do lar, ela compreendeu e disse: não, eu preciso desenvolver esse amor. Agora eu estou compreendendo que a dor e o sofrimento nada mais é do que uma chama, e o nosso amigo leu alguma coisa semelhante a isso, que a dor, ela nos exalta, o sofrimento nos revela e nos eleva, porque nós aprendemos a lidar com isso. E também não é por acaso que Jesus afirma: vinde a mim todos vós que estáis aflitos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Nós estamos fazendo isso no nosso dia a dia? Nós buscamos Jesus? Nós falamos com Jesus diariamente? Em nossas aflições, nas aflições reais? E ele diz mais: ele vai te compreender. Um dia, se ele é leviano e indiferente, ama-o mesmo assim. Não te acharias ligado a ele se não houvesse para isso uma razão justa. Nós não estamos aqui por acaso. Vocês estão casados, não é por acaso. A convivência entre nós não acontece por acaso. O universo é causal, é causa e efeito. Não existe casualidade, fatalidade. Joana veio numa missão gloriosa para deixar um legado de renúncia e resiliência numa fé robusta e inabalável. Jesus diz mais: além disso, não poderemos colher uvas nos abrolhos,
mas podemos amanhar, ou seja, trabalhar o solo que produziu cardos envenenados. Não é assim na agricultura? Aquele que pega um terreno horrível, cheio de urtiga e tudo que é tipo de praga e tal, ele vai lá, trabalha o terreno, planta, aquilo vem. Olha como Jesus e se demonstrava já na época uma inteligência, uma sabedoria. Usava as questões do dia a dia, nas parábolas ele fala do trigo, do feno, fala do joio, e fala do fermento, e fala da farinha, ele fala de tudo. E as pessoas, quando ouviam, conseguiam entender. Então, Joana sai dali fortalecida e diz: vou tentar, cabe a mim trabalhar o espírito adversário do meu marido. Isso acontece, eles vêm a ter um filho, este filho cresce, e nesse processo em que o amor começa a se desenvolver, as questões políticas fazem com que o seu esposo, que tinha uma função importante no reino de Herodes, ele venha a perder aquela condição, tem sérios problemas financeiros, adoece e, vítima de uma série de tristezas emocionais e enfermidades, ele vem a falecer. Ele vem a falecer e ela continua a sua vida. Continua. Lembrando que no momento em que ela volta ao lar, ela não abdica de Jesus, mas ela se dedicava muito mais ao lar do que às próprias prédicas e reuniões com o Cristo. Ela não abandonava, mas estava ao lado do marido, apoiando. Isso é caridade. Isso é um gesto de desprendimento. É renunciar a si mesmo em prol do outro. É outro ensinamento que o Evangelho nos dá, e a Boa Nova, o livro Boa Nova, nessa passagem com Joana, fica assim muito claro. Rapidamente, vamos encontrá-la já idosa. O Cristo foi crucificado. Tem aquela passagem, então, ela com os apóstolos comunicando que o seu corpo havia sido retirado, foi roubado, foi retirado. Há um mistério em torno disso, que a própria doutrina não se aprofunda. O livro Gênesis fala alguma coisa. Gênesis, os milagres e as predições fala alguma coisa sobre isso, mas não tem nenhuma importância, porque o corpo retorna organicamente ao solo, todas as moléculas, células, todos os líquidos, tudo aquilo que está dentro de nós, que é 70% de água, se dissolve. E o espírito vivifica. Ele vai para um outro plano de acordo com o seu plantio, né? Ele vai colher aquilo que ele plantou. E Jesus fala isso, da colheita e do plantio. Pois muito bem. Ela vai então, com a sua fé inabalável, seguindo Jesus, com aquele grupo que foi aumentando consideravelmente e se reuniu onde? Nas catacumbas. Alguém já deve ter ouvido falar sobre isso. E nas catacumbas, que eram lugares onde eram sepultados os mais, digamos assim, os menos privilegiados, ela é presa com o seu filho, levada a uma galera, aqueles navios, e digamos assim, deportada até Roma, na época de Nero. Então, aqueles que já têm alguma ideia da história, para finalizar, ela vai para o martírio. Ela é levada ao Coliseu. Ela é queimada viva. Alguém pode dizer assim, mas isso será verdade? Tanto é verdade que os historiadores da época relatam isso de uma forma extremamente ampla. Falam pouco de Jesus, mas sobre as atrocidades do Império Romano, sobre as barbaridades que foram cometidas, crianças, idosos, mulheres sendo entregues às feras e sendo queimadas vivas.
E pasme, a gordura do organismo ainda era utilizada nas tochas. É uma coisa assim, uma barbaridade tão imensa, que nós podemos com certeza dizer assim, o mundo hoje em dia é muito melhor do que era antes. O progresso aconteceu. Situações como essa, se aparecessem na história da humanidade, nos chocariam de tal maneira que nós teríamos dificuldade de continuar a viver sabendo dessas atrocidades, embora existam entre nós, irmãos, ainda extremamente violentos em todos os sentidos. Então ela é queimada viva junto ao filho. Há uma parte do livro que vai tratar desse momento em que os guardas iniciam a colocação de fogo na pira, né? E o filho diz a ela, abjura esse teu Jesus, repudia-o em nosso nome, como é um filho, seu filho, onde está o seu sentimento? Coisas do tipo. E ela diz, meu filho, não sabes o que fala, cala-te. Como que diz assim, Jesus dizia para ela, ser fiel, ou seja, é o verbo ser no presente do afirmativo, né? É um seja fiel, não se deixa abalar. Muito mais eu vou sofrer, ele não disse essas palavras, do que possas imaginar. E ela viu todo o sofrimento do Cristo. Embora todos os criminosos da época fossem crucificados, mas não com aquele requinte de crueldade que Jesus passou. Pois muito bem, o tempo passa. Ela retorna ao mundo espiritual. E aí eu volto nessa questão de quando você lê um livro e você vê a história, diz assim, mas será que foi assim mesmo? Será possível que seja assim? Quem nos garante que livros psicografados, mesmo por Francisco Cândido Xavier, um homem de uma humildade, uma simplicidade, um desinteresse pessoal extremo, um espírito elevadíssimo, através de Emmanuel, traz essas informações. E aí nós podemos dizer o seguinte, olha só o que está no livro Caminho da Luz. Eu tenho que fazer assim porque a minha vista já não está lá essas coisas. Ele diz assim, enquanto as penosas transições do século XX, aqui ele está se referindo à história da humanidade, né? Elas se anunciam, ao tinido sinistro das armas, era perto da Segunda Guerra Mundial. Como é que ele sabia disso já? Ele já tinha presciência. 1938, já havia a Primeira Guerra Mundial, mas já imaginava o que ia acontecer. Ele diz assim, as forças espirituais se reúnem para as grandes reconstruções do porvir. Se nós imaginarmos que existem espíritos imortais como nós, aqui, neste exato momento, e no mundo espiritual, nos planos superiores, trabalhando e registrando os acontecimentos, ele vai nos dizer, diante dos nossos olhos de espírito ele fala, passam os fantasmas das civilizações mortas, como se permanecêssemos diante de um ecrã maravilhoso. O ecrã é uma tela. Quem lê o livro Nosso Lar, ali fala de tudo que é plasmado na espiritualidade. Eles buscam, nós temos já essa tecnologia de, na nuvem ou no espaço, você mexer e ter registro, poder ler. É uma loucura. Essas, digamos assim, essas descobertas vêm do mundo espiritual para cá. E ele diz mais assim, na tela mágica dos nossos estudos, quem está falando aqui é Emmanuel. Quem lê Emmanuel diz assim, não, não tem como não crer, porque os livros e as mensagens são fundamentais. Na tela mágica dos nossos estudos destacam-se esses missionários que o mundo muitas vezes crucificou na incompreensão de almas vulgares. Trucidou, vilipendiou, maltratou. Vários missionários passaram pelo mundo e a nossa ignorância interpretou eles como adversários, pessoas que poderiam nos trazer dificuldades, inclusive prejudicar as nossas questões de ordem financeira e social. Por isso crucificaram Jesus. E Joana,
retorna ao mundo espiritual. E aí vem, meus irmãos, para concluir, eu preciso concluir, eu tenho mais 1 hora mais ou menos. Para concluir, fazer um fechamento maravilhoso, quem é Divaldo Pereira Franco? Aí diz assim, quem foi? Não, quem é? Ele vive. Nós temos que, quando nos referir aos nossos entes queridos que partiram, falar na primeira pessoa, falar no presente. O meu pai vive, alguns parentes de vocês desencarnaram, estão vivos, então ele é, ela é, mesmo que seja chata, alguma coisa, mas ele está lá, ele está vivo. E aí, Divaldo, em uma entrevista fabulosa, diz o seguinte, quem foi Joana de Cusa? Quem foi essa Joana? Um espírito contemporâneo ao dele. E ele é uma pessoa extremamente humilde, mas tudo bem. Ele vai para a segunda oportunidade. Como criança, ele ouvia vozes. Ele via espíritos, 5 anos de idade mais ou menos. E ele vê pela primeira vez um espírito, mas como uma chama, como realmente nós somos. Criados à imagem e semelhança de Deus, nós somos uma energia. A gente se engana achando que Deus tem um corpo físico. Não, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus em termos de uma energia cósmica. E aí ele começa a ouvir, mas não sabe quem é. Passa-se o tempo, 17 anos, 30 e poucos anos, ele encontra com Chico Xavier e pergunta, quem é esse espírito que me fala? Porque ele ia começar a psicografar também, mas ele já estava envolvido na doutrina espírita. E aí Chico diz assim, não posso ainda te informar, mas ela vai se manifestar e não existe outra oportunidade. Divaldo viaja muito, olha só o fechamento dessa exposição doutrinária. Quem é Joana? Joana de Cusa. Ele vai à Itália. E a Joana de Ângelis se manifesta para ele. Ele vê Joana de Ângelis, o espírito, dizendo a ele, sob o túmulo de Chiara. Quem é Chiara? É a Santa Clara de Assis, coladinha com Chico Xavier, com Francisco de Assis, Francisco Bernardoni, né? Ela tinha 17 anos, ele já estava com 29, raspa a cabeça, faz todo o indumento, entra para a ordem dos franciscanos e cria a ordem das Clarissas, enclausuradas. Aí há uma questão, mas enfim, fé. Olha a fé da Joana de Cusa se transformando em Santa Clara de Assis. Depois ele no México, ela se manifesta novamente. Eles estão por lá, em visita à cidade onde viveu Juana Inês de la Cruz, México. Aí já é século 17 para 18. Lá atrás, a Clara de Assis é século 12, época de Francisco de Assis. Ela afirma que ela foi essa Juana Inês de la Cruz, intelectual, psicóloga, poetisa, uma das mulheres mais importantes do ponto de vista daquela região, considerada. Também vivia em mosteiro, na clausura, mas com uma biblioteca, enfim, desenvolvendo os seus conhecimentos. Aí nós vamos entender que depois desse ponto, aí a gente vem para o Brasil. O mesmo espírito de Joana de Cusa vem e encarna no Brasil, na Bahia, no corpo de Joana Angélica de Jesus, época da independência do Brasil. Ela é martirizada pelos soldados portugueses e desencarna. Depois, esse espírito não voltou mais. Isso é já século XIX. Mas Divaldo afirma que essas reencarnações, uma delas, né, porque as reencarnações são múltiplas, até chegarmos aqui, por quantas já passamos. Mas a importância, ela sempre como mulher. E interessantemente, com um nome sempre muito parecido. Por uma questão apenas de um detalhe, né?
mas uma mulher de uma grandeza espiritual impressionante. E quem lê as psicografias, os livros que Divaldo psicografou dela, de Joana de Ângelis, inclusive a série psicológica dela, é um negócio impressionante. É impressionante. Eu sei que o Divaldo é uma pessoa muito intelectualizada, estudioso, mas o que a gente vê escrito ali é algo que supera um conhecimento de um ser humano, entre aspas, comum, né? Então, meus irmãos, falar de Joana é falar do Cristo, é falar da importância das mulheres na história da humanidade e a importância dos homens também, porque o Espírito, ele ora encarna como mulher, ou seja, um ser humano feminino, e ora como um ser humano masculino. E o objetivo é esse aprendizado, porque há uma dicotomia, há uma diferença. E pelas épocas nós sabemos as dificuldades que as mulheres passaram foram muito superiores às dos homens. Imagine lidar com aqueles apóstolos rudes, né? Pedro. Pedro era rude por excelência, né? E depois os outros que vieram, né? Além de João, Tiago, mas Bartolomeu, as histórias são assim, são pessoas extremamente rudes, mas boníssimas, né? Então esses exemplos, como de Joana, devem passar para nós como exemplos que a gente pode seguir e deve seguir. E para encerrar, eu gostaria de dizer que a leitura ela é fundamental por isso, porque ela vai abrindo as nossas percepções e as dúvidas vão sendo esclarecidas. E a doutrina espírita é a única, sem privilégio, sem querer ser melhor do que ninguém, mas é a única que tem uma chave que nos esclarece e ilumina passado e futuro. As demais contribuem de maneira maravilhosa na história da humanidade. Mas a doutrina espírita, como consolador prometido, e a gente pega uma história como essa, a gente imagina, meu Deus, que espetáculo, né? Ela é fundamentalmente esclarecedora. Se nós sairmos um pouco do nosso dia a dia e buscarmos a leitura desses livros que são obras de arte de Francisco Cândido Xavier, do próprio Divaldo, a gente vai encontrar, assim, alimento para o nosso espírito. Esse pão, o pão nosso que a gente tanto solicita no Pai Nosso, esse pão nada mais é do que o alimento que nos esclarece e nos mostra os caminhos que devemos seguir. Muito obrigado a vocês, desculpe se eu me adiantei demais, uma ótima noite, obrigado pela paciência. A mensagem é muito, muito mais importante do que o mensageiro. Qualquer um poderia estar aqui trazendo essa mensagem. O importante é o que fica em cada um de nós. Muito obrigado.